João capítulo 3, ou capítulo 16, verso 33, põe na tela, por favor. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Salmo 34, verso 19. Salmo 34, verso 19. Eu espero. Isso. Muitas são as aflições mas o Senhor de todas o livra. Bom, deixa esse texto e eu repito outro. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis isso. Aqui diz: muitas são as do justo, mas o Senhor de todas o livra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós temos dois textos, um no Novo Testamento e um no Velho, falando das aflições. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas precisaríamos de bom ânimo, precisaríamos de forças para enfrentarmos essas aflições. O Velho Testamento talvez nos ofereça uma informação mais pontual, né, no que diz respeito a aflições. Ele diz: muitas são as aflições do justo. Preste atenção, porque nos dois textos nós temos o alerta das aflições, mas se você observar os Salmos, ele diz que muitas são as aflições do justo. No mundo tereis aflições. Isso. Me parece que essa é uma palavra meio universal. No mundo, trazendo uma visão globalizada, todos nós enfrentamos aflições. Porém, tem um grupo que me parece foi privilegiado com essa expressão, certo? Muitas aflições. Quando nós olhamos para o Salmo, o salmista não descreve apenas quem vive aflições. Ele disse: muitas são as aflições de quem? Quem é a classe que vai ter que enfrentar mais aflições do que os outros? O Novo Testamento diz: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está certo. Isso significa que todos nós teremos aflições, mas tem uma classe que ela veio privilegiada. O salmista diz que muitas são as aflições de uma classe. Que classe é essa? A classe dos justos. Aquele que planejar viver com justiça no mundo injusto, aquele que planejar e desejar viver corretamente no mundo incorreto, aquele que planeja viver de forma direita no mundo torto, ele precisa estar preparado, porque para ele virá uma carga a mais. Aquele que planeja negociar num ambiente justo, ganhar dinheiro de forma justa, namorar de forma justa, se casar de forma justa, aquele que desejar viver utilizando a justiça como parâmetro de vida, para esse tem uma dose maior
de aflição. Pode notar, todos têm lutas, mas quanto mais justiça alguém planeja trazer para a sua vida, mais sofrimento ele traz com essa justiça. Essa é a grande verdade. E a Bíblia nos alertou sobre isso. E hoje meu propósito é só fazer uma reflexão sobre 3 geradores de aflições. 3 ambientes que fazem com que as pessoas vivam num ambiente de aflição. Porque a proposta é nos paralisar. Nós estamos numa quarta-feira de campanha, onde normalmente nós solicitamos às pessoas que se posicionem com foco. O que é a campanha? É apenas a solicitação para que você durante 7 semanas se posicione de forma focada, esteja aqui para clamar ou clamar por seu propósito, seu objetivo, unindo a sua fé, a fé das outras pessoas, ouvindo testemunhos de pessoas que já alcançaram vitória. É simplesmente isso. Mas aqueles que planejam alcançar vitória vão precisar lidar com as oposições. Por isso Jesus disse: aprenda a lidar com as aflições. E se for justo, elas serão muitas. Tá certo? O prêmio que você irá receber por essa conduta não está na terra. A terra vão te chamar de bobo. Na terra vão te rotular como alguém que planeja ser santinho, perfeito. Porque até nas acusações das pessoas, a proposta é paralisar você, mudar a sua conduta, perverter o seu bom costume. É assim que funcionamos. Todos nós sabemos de antemão que não somos perfeitos. Todos nós sabemos que o que aceitamos com o Evangelho foi a proposta de ser inserido num processo de santificação, onde a cada dia buscamos melhorar nossa performance, melhorar nossa conduta. Mas para isso vamos ter que sobreviver a 3 geradores de aflição. E o primeiro gerador de aflição, talvez um dos maiores que vamos enfrentar ao longo da nossa caminhada, é o excesso de passado. Lidar com o apego ao passado, com o excesso de passado, que aqui, de uma forma simples e até com pouco conhecimento, eu quero rotular como depressão. Me parece que as pessoas que armazenam passado demais, que estão muito aprisionadas ao passado, elas terão e sofrerão com muitas aflições. Eu separei algumas pessoas que não souberam como diluir o passado, tiveram muita dificuldade para continuar vivendo, carregando consigo seu passado. Então elas precisavam fazer alguma coisa. E diga-se de passagem, quem carrega o passado consigo pode ter muita dificuldade para lidar com as adversidades. Talvez por isso, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 21, diz: traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Seja seletivo na hora de mexer nas suas memórias. Preste atenção, memória não tem a ver com presente. Memória não tem a ver com futuro. Memória só tem a ver com passado. Ninguém pede para você se lembrar do amanhã. Ninguém pede para você se lembrar nem mesmo do presente. Porque se você tiver que lembrar do presente, significa que ele já é passado. É assim que funciona. Eu vejo muitas pessoas sofrendo umas grandes aflições porque tem problemas com seu passado. Eu separei alguns personagens aqui, não vou falar muito,
Mas assim que eu falar, provavelmente você já vai conseguir fazer a conexão. Vamos ver um indivíduo que teve dificuldade de continuar vivendo por causa de seu passado. Caim. Caim viveu um presente bem conturbado. Não é de hoje que nós sabemos que queremos o bem das pessoas, mas há um limite. Na maioria das vezes eu quero que você esteja bem, desde que não seja melhor do que eu. Muitas vezes é assim que funciona. Caim vive um conflito muito grande com algo que aconteceu. A sua oferta foi rejeitada e o pior, a de seu irmão foi aceita. Esse passado ele não conseguiu digerir. Esse passado ele não pode ter parecer uma coisa simples, porque tem pessoas que ficam presas no passado por coisas aparentemente insignificantes. Você começa a descobrir que a vida de pessoas não andam. Seu sofrimento às vezes é grande, sua aflição, às vezes ela não consegue alcançar resultados. E quando você vai visualizar o que é isso? Isso é o apego. Essas pessoas não conseguiram se desvencilhar do pecado, do passado. Caim continua vivendo, mas todas as vezes que ele olha para Abel, ele lembra. Lembra de quê? Daquilo que passou. Lembra daquilo que aconteceu. E aquilo que aconteceu o fere, o menospreza, o diminui. Não há nenhum texto que diz que Abel achou que levaria alguma vantagem sobre Caim por causa daquela oferta. Não. Me parece que a vida continua para Abel. Foi apenas um momento de oferta e está tudo certo, ele continua vivendo. Mas Caim não. Todas as vezes que Caim olha para Abel, ele lembra. O passado está sempre diante dele. E sabe o que ele fez? Matou seu irmão. Matou seu irmão. Pessoas que não conseguem digerir o passado costumam matar seus irmãos, costumam destruir a vida de outras pessoas, sentindo dores de suas lembranças, acabam muitas vezes tratando mal as pessoas que estão ao seu lado. Deixa eu pular aqui para ficar mais fácil. O segundo foi pior que o primeiro. Judas Iscariotes. Seu problema com o passado foi muito sério. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Você acha que se Judas procurasse Jesus e dissesse para ele: Senhor, eu não entendi o propósito direito, eu me confundi, eu achei que o Senhor seria um revolucionário que nos libertaria da opressão romana, eu não conseguia entender que a sua libertação era espiritual e não física, material. Você acha que Jesus perdoaria Judas, sim ou não? Você acha que Judas teria mais uma chance, sim ou não? Mas Judas não se deu mais uma chance. Não se deu porque a amargura de seu passado, ele estava preso ao seu passado. Eu queria lembrar a você que Pedro também traiu Jesus. Pedro também negou Jesus 3 vezes. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro consegue se recuperar daquilo que fez. É que o passado de Pedro o desanimou, sim. O passado de Pedro fez com que ele tornasse a pescar. Pedro também está sentindo a dor do passado, porque todas as vezes que cometemos erros, vamos ter que lidar com isso. Mas nós não podemos permitir que esses erros nos paralise. Nós não podemos deixar que esse passado crie um ambiente tão tóxico, tão ruim, que nos impeça de continuar vivendo. Vamos pegar Herodias. Vamos lembrar da história desta mulher. Ela era esposa de Filipe, um dos tetrarcas.
e mantinha um caso com Herodes, seu cunhado. Herodes era irmão de Filipe, e Herodes mantinha um caso com Herodias, sua cunhada. Isso era em oculto até ser revelado publicamente por João Batista. Um ambiente que acabou com o coração, com a mente de Herodias. Daquele dia em diante, preste atenção, todas as vezes que o passado começa a te acompanhar, não adianta viajar, o passado viaja. Não adianta beber, o passado espera você ficar sóbrio. Não adianta, certo? O passado ele vai estar lá. Herodias, ela estava presa ao passado. Até que um dia, era aniversário de Herodes. Herodes bebeu, está feliz, o palácio está cheio. Herodes era um homem rico, influente, poderoso, forte. Tinha chegado em Israel, enviado por Roma como um simples soldado para desbaratar uma revolução dos zelotes. Mas seu êxito foi tão forte que ele foi promovido a governador. Roma descobriu que ele era um homem forte, apto para desbaratar as revoluções. Pois é aniversário de Herodes. Estão todos bebendo, uma música está tocando e Salomé começa a dançar. Quem é que está? Herodias. Era uma festa, sim ou não? Herodias estava lá, sim ou não? Salomé estava lá, sim ou não? Herodes estava lá, sim ou não? João Batista estava lá, sim ou não? Sim. Na mente da Herodias. Ele não estava lá fisicamente, mas ele estava lá na mente, no coração. Sabe que você está vendo a novela, lembrando que o seu marido te fez. Sabe que você está vendo o outro. Parece que quando você, certo, tem rancor, a pessoa se muda para dentro de tu. Ela faz as malas e vai morar dentro de você. Conhece alguém assim? Pois é. A Herodia, alguém está cantando alguma coisa e ela está, João, João Batista, de repente, olha que oportunidade sensacional, Herodes, chapadão, falou, garotinha dança pra caramba, hein, essa garotinha garotinha, te dou até metade do meu reino, pode me pedir o que você quiser. Metade do reino do Herodes, gente, era dinheiro com força. Era a oportunidade de Salomé com Herodias tirar o pé da lama. Salomé, uma garotinha, foi perguntar para quem? Para a mãe, falou, e aí mãe, metade do reino, o Herodes falou, nós vamos ficar rica. Herodias falou, pede a cabeça do João. Mas o que nós vamos fazer com a cabeça do João? Não há riqueza na cabeça do João. Pastor, o que você está querendo dizer? Que quando pessoas se prendem ao passado, elas rejeitam propostas extraordinárias para o futuro. Está assim de gente, meu filho. Tá, você chegou aqui vindo de outra igreja porque outro pastor te feriu, porque perseguiram você. Você chegou aqui porque seu marido traiu, o casamento acabou e que chorar, chora. Tem canto aí, chora. Agora choro não muda a vida de ninguém não. Para com essa palhaçada que o choro que dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Chora a noite toda e vê se de manhã você está alegre. Vem com essa conversa aplicando o texto errado aqui não, que isso não cola não. O que tira o choro do seu rosto e dos seus lábios é o desconforto. O desconforto faz você mudar de vida, e a mudança de vida tira você do choro para a alegria. Ou então continua chorando. Eu conheço gente que está chorando a vida toda. Chora, coração. Chora. Agora vai chorar no outro canto. Tinha oportunidade de ficar rica, sim ou não?
futuro extraordinário, mas não ficou porque estava presa no... Isso aí. Vamos adiantar aqui. Presta atenção. Eu gosto do Esaú. É outro exemplo. O Jacó traiu Esaú, lembra? Sim ou não? Eu também não posso contar a história se você não sabe de nada. Aí fica difícil. Tá certo? Esaú, Jacó, é lógico que você também não é obrigado a saber, mas a maioria dos crentes tem que saber quem é. Dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. Entendeu? O Jacó deu uma pernada no Esaú. O Esaú falou: eu vou matar essa praga desse meu irmão, Jacó. Sim ou não? Falou: a hora que o papai morreu, eu mato o Jacó. Deixa o Jacó. Aí a mãe a Rebeca falou para o Jacó: meu filho, foge que seu irmão quer matar você. Até que o ódio dele Isso, me parece que essa mulher fez besteira, mas conhecia seus filhos. Porque o ódio dele diminuiu, sim ou não? Ele matou o irmão? Isso aí. Quando ele ameaçou, a dor era intensa, sim ou não? Mas depois ela tem que ir diminuindo. Quando alguém te fizer algo muito ruim, você tem que ter muita raiva mesmo. Muito, com a vontade de escanar. Por quê? Porque você é gente, por favor. Quando alguém te fizer algo de ruim, se você fizer assim, nada, você é doente. A doutora Adriana é psicóloga. Aí, raiva é um troço bom que você tem que ter na hora. Alguém te deu uma fechada, você fala: Senhor, oi. Não escuta nada que eu falar agora, senão ele morreu. Mas aí você vai embora dirigindo. Se eu tivesse batido. O Senhor me livrou, né? Quem sabe ele não está com problema, meu Deus. Vou orar por aquela alma penada. Você tem que ter raiva, por favor. Entendeu? Seu marido te faz raiva, tenha. Sua mulher te faz raiva, tenha. Que às vezes é desafiador. Eu não sei se você já viu. Está o marido e a mulher na cama, cada um com o celular. O marido fala para a mulher: vão dormir? Vou dormir, tá? Ela fala: tá. Ele guarda o celular dele e deita e vai dormir. E ela continua no celular, tranquila. Se ela falar: amor, eu vou dormir, ele fala: tá. Ela toma o celular dele, bota junto com o dela, guarda. Mas quem quer dormir, você é sua peste, não sou eu. Entendeu? Cuidado, você pode estar rindo de você. Então, deixa eu explicar uma coisa a você. Ter raiva é comum, é normal, sim ou não? Agora a pergunta é: quanto tempo ela dura dentro de você? Se não é depósito de lixo, senão você vai ficar depressivo carregando esses passados. Pastor, eu lembro até hoje. Estava grávida de meu primeiro menino. Quantos anos esse menino tem? 43. Ô dona, essa raiva da senhora, isso não passa não? Lembro até hoje. Vai lembrar de outra coisa? Está assim de gente aflito porque está preso no segundo. Também é um mal terrível. Filipenses 4:6. Põe aí. Filipenses 4:6. Não fique preocupados com coisa, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus todos os pedidos de vocês, pela oração e com ações de isso. A palavra preocupados, aí, me permita transicioná-la para ansiosos. Não estejam ansiosos. Eu quero falar agora sobre o excesso de futuro. Enquanto o excesso de passado traz a depressão, o excesso de futuro traz a ansiedade. Muitas pessoas são paralisadas porque tentam e acham que são capazes de controlar o futuro.
Elas querem ter o controle do futuro. A sensação de insegurança que elas têm é forte demais. Então elas acabam queimando etapa, acelerando o processo, se perdendo na escolha. É assim que funciona. Eu encontro pessoas que não conseguem encontrar uma nova pessoa para se relacionar, porque está presa aos traumas do relacionamento anterior. Então ela se prendeu tanto à dor do passado que não consegue achar uma pessoa. Mas eu sei que existem pessoas tão ansiosas que são capazes de escolher alguém precipitadamente. É assim que funciona. Com excesso, sabe? Aquela preocupação de futuro. Eu vou te dar 2 exemplos que para mim são. O primeiro é Moisés. Desde pequeno esse menino foi treinado. E apesar de ser treinado para ser um faraó, certo? Do Egito, ele é treinado por sua própria mãe. Ele é um cara que está sendo preparado para ser um libertador, um estadista, um negociador. É verdade. Mas quando ele vê um egípcio brigando ou batendo num hebreu, ele então entra em cena. Ele então tenta defender. Talvez porque tinha consciência da promessa. O que ele não tinha era maturidade para entender o tempo. A ansiedade tem sido um problema terrível das pessoas. O tempo inteiro pessoas estão cometendo erro por causa de sua ansiedade. É uma preocupação tão grande com o futuro. A Bíblia diz: não andeis ansiosos. Calma, você não pode acrescentar um côvado. Você não pode mudar o futuro. Calma. Entenda que Deus está no controle da sua vida, e a Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos usar o exemplo de Saul. Vamos lá. Saul é o rei, é verdade, mas tem um sacrifício a ser celebrado, e quem celebra o sacrifício é o sacerdote. Saul está esperando Samuel, mas por algum motivo que eu desconheço, Samuel demora a chegar. E quando Samuel demora a chegar, Saul está ansioso demais. Então ele resolve oferecer o sacrifício. Não era função dele, mas esse foi um dos motivos que contribuiu para que seu reino fosse rejeitado. Muitas pessoas têm sido paralisadas e têm entrado em ambientes gravíssimos de aflições. Por quê? Porque tentam montar negócios fora de hora, pedir dinheiro emprestado fora de hora, tomar decisões no que diz respeito ao futuro, rompendo e queimando etapas. Se isso acontecer, ao invés de sucesso, você vai ter que lidar com aflição, excesso de futuro, ansiedade. E para eu terminar, excesso de presente. Vamos chamar isso de estresse. Pessoas estão tão contaminadas com o ativismo, com aquilo que está acontecendo. Elas estão tão cheias do presente. É tanta coisa que tem que fazer, é tanta coisa que tem que realizar, é tanta coisa que gera um nível de aflição. Eu tenho pouco problema com o passado. Eu sou um cara que eu vou bem com o passado. Meu passado não é dos melhores. Eu aprendi uma coisa: eu não posso apagar meu passado. Eu posso reescrevê-lo, ressignificá-lo, como alguns gostam de chamar. Eu sei que eu não posso pegar tudo o que eu já vivi, todas as minhas perdas, traumas, tudo que eu já fiz, seja bom ou ruim, ele ficou para trás.
Você já ganhou muito dinheiro, ganha hoje? Não. Então isso é passado. Você já foi muito respeitado, muito ovacionado, e hoje você chega, ninguém olha para você? Isso é passado. Se foi bom ou ruim, certo? Ele tem que ficar no passado. É assim que funciona. Eu também sou muito bom com o futuro. Eu não sou tão ansioso. Eu sou mais conservador. Mas com o presente eu tenho me atrapalhado. É tanta coisa que você tem que fazer, que às vezes você se perde. Jesus está passando na rua, quando de repente uma mulher olha e diz: o senhor não pode lanchar na minha casa? Eu queria preparar uma recepção para o senhor e para os seus. Essa é Marta. Foi ela que chamou Jesus. Jesus estava indo embora e ela disse: eu quero que o senhor vá para minha casa para me fazer um lanche. Então Jesus vai com seus discípulos para a casa de Marta. Marta então recebe 13 homens, 12 discípulos, com Jesus 13, com seu irmão Lázaro 14, e ainda tinha Maria, que era irmã de Marta. Maria não vai ajudar Marta a servir. E Marta então começa, e no momento ela começa a ficar estressada. É muita coisa para Marta fazer. Então, naquele ambiente de estresse, que é o excesso de presente, ela vai até Jesus e diz: olha só, Maria era a irmã dela. O que Marta deveria fazer? Maria, minha filha, chega aqui um minutinho. Estou sozinha, pô. Pega aí a bandeja, leva os copos, espreme a laranja, faz o suco, passa manteiga no pão. Pô, faz favor, Maria. Ela falou com a Maria? Foi fazer fofoca com Jesus. Ô Jesus, ó, falar agora para o senhor, por que o senhor não manda a Maria vir me servir? Jesus falou: Marta, estressadinha, né? Muita coisa para fazer, né? Você está muito ocupada, são tantos afazeres, são tanta coisa. Mas Maria escolheu a melhor, que também a parte da Marta era importante, que se Marta não faz a comida, quem é que come? O que me parece que está errado é que Marta puxou para si, certo? Um nível de atividade cuja qual ela não estava conseguindo fazer, atender. A aflição hoje para mim tem vindo dessas 3 direções. Ou pessoas enfrentam problemas por excesso de passado, com as depressões, ou enfrenta, certo, suas aflições com excesso de futuro, com ansiedade, ou enfrentam, né, suas aflições com excesso de presente, estresse. Qualquer uma das 3. E pior, tem gente que costuma ter as 3, às vezes. Isso vai parar você. Pare, reflita, pense. Eu tenho pensado muito sobre isso, muito. Eu cheguei hoje de viagem. Eu preguei quinta, eu preguei sexta, sábado, o avião que eu estava quase caiu. Pra você ter noção, saiu gente de ambulância do voo. Aquele dia eu falei: Senhor, foram meia hora de sensação que o negócio ia. Teve uma hora que eu orei e falei: Senhor, o senhor vai para a porta, que eu já estou chegando aí, já. E eu com mais um montão de gente. Louvado seja, eu quase morri. Quem sabe tem medo, tem mesmo. Não tem pena, certo? Não vou, mas cumpri minha agenda. No dia seguinte peguei outro avião. Não consegui almoçar e nem jantar no domingo. Para segunda-feira cumpri outra agenda. Aí, terça-feira, outra agenda. Aí hoje, olha eu aqui.
Podia estar dormindo, jogando videogame. Aonde eu estou? Pregando. Você é saudável? Sim ou não? É claro que não. Eu estou pensando assim, como é que eu vou administrar tudo isso? Então estou pregando para mim mesmo, porque eu ando estressado. Eu já vim de viagem marcando uma briga com a mulher, já vim agendada. É que ela viajou, aí nós adiamos para amanhã. Estou falando sério. Estou lá, o vizinho bate o martelo assim, pam, pam, pam. Eu lá em casa, eu já quero ir lá pegar o martelo, bater na cabeça dele que eu tô. O que é isso? Isso é estresse. Então eu não sei como você anda. Eu só sei de uma coisa: cuidado para esses 3 geradores de aflições não paralisar a você. Tá certo? Então eu queria que você ficasse de pé agora e falasse para quem está do seu lado assim: estou preso no passado, preocupado com o futuro e com muita coisa para fazer no presente. Então cuidado comigo. Agora fala, é brincadeira. Fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Bom, Carlinhos, você trouxe os pendrives com seus louvores? Vai estar lá fora? Então depois ele vai estar lá fora. Passe lá, adquira, certo? E com certeza você vai levar muito mais do que canções para a sua casa. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Eu não vou chamar aqui na frente quem está com um, com o outro, porque senão não cabe. Porque eu sei que tem sido um grande desafio para a maioria de nós. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, o modelo cujo qual o Senhor expõe o crente a viver é um modelo de justiça. Se ele é de justiça, significa que no mundo teremos mais aflições do que de comum. Mas quer no Novo Testamento, quer no Velho Testamento, a garantia de que o Senhor venceu e que nós vamos vencer, ela termina no texto. Ou seja, nós seremos vencedores. Mas toma, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração. Visita agora aquelas pessoas que por algum motivo carregam consigo lembranças aprisionadoras, verdadeiras algemas, ó Deus, que as aprisionam. Há lembranças de abusos, há lembranças de estupro, há lembranças de traição, há lembranças de maus tratos, há lembranças de humilhações, ó Deus. Toma agora o nosso passado, ó Deus, guarda o nosso coração também sob excesso de preocupação com o futuro, que precisamos fazer, que precisamos ganhar, que precisamos conquistar. Senhor, daqui a 50 anos, 100 anos, as pessoas não vão lembrar nem do nosso nome. O nosso bisneto ou tataraneto sequer vai lembrar quem somos. A casa que moramos provavelmente irá pertencer a outra pessoa, será em outro modelo. Ó Pai, nos faça entender que assim como nós não lembramos e nem sabemos do nosso bisavô, pessoas também não vão lembrar de nós, porque a vida é desse jeito, Senhor. Então que possamos guardar o nosso coração de forma responsável no que diz respeito a preocupações com o futuro. Nos livra da ansiedade.
Toma, ó Deus, o nosso presente, o momento em que estamos vivendo, que tem buscado nos ocupar o tempo inteiro, algoritmos fazendo leitura de como nos manter no presente, aprisionados em vídeos, informações, distrações. Temos que fazer tantas coisas, temos que lidar com tantas obrigações que nos impedem, na verdade, ó Deus, de vivermos. Toma cada um de nós em tuas mãos e nos dê a maturidade de conseguirmos enxergar isso de acordo com a realidade que nós estamos. Algumas pessoas aqui, Senhor, precisam realmente trabalhar um pouco mais. Talvez foram negligentes em algum momento da sua vida e precisam hoje ainda empregar um pouco mais de força, de gestão, para gerir a sua vida. Mas outras não, ó Deus. Outras já se posicionaram, mas às vezes ainda continuam vivendo no presente, de forma com que não haja prazer em sua vida. Porque tem pessoas que vivem como se nunca fossem morrer, e outras morrem como se nunca tivesse vivido. Toma a nossa vida, toma a nossa casa e a nossa família. Leva-nos para os nossos lares, conscientes do perigo do excesso de passado, do perigo do excesso de futuro e do perigo do excesso de presente. Nos faça pessoas equilibradas. Leva-nos agora, ó Deus, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam